Olá! Hoje eu vou gravar uma videoaula que vai especialmente para o nosso curso livre de aperfeiçoamento e qualificação profissional. Este conteúdo ele faz parte do curso livre sobre avaliação e diagnóstico clínico psicopedagógico. Bom, o tema de hoje é técnicas projetivas. Será que você já se perguntou o que são técnicas projetivas e qual o seu objetivo? Bom, o objetivo das técnicas projetivas é investigar o vínculo do sujeito com três grandes domínios, que são domínio familiar, domínio escolar e consigo mesmo. Segundo Sara Paim, através das técnicas projetivas a gente vai conseguir pesquisar como andam as emoções desse sujeito, como ele consegue organizar os seus pensamentos e o seu cognitivo, e até mesmo o quanto essa dificuldade de aprendizagem, essa dificuldade em lidar com as emoções e organizar os seus pensamentos pode estar afetando aí o seu desenvolvimento e seu desempenho escolar. Bom, o psicopedagogo ele precisa ter um olhar diferenciado toda vez que ele for aplicar as técnicas projetivas, né? Porque é através do resultado que o aprendente deixa no papel é que a gente vai conseguir colher essas informações. E assim a gente vai conseguir identificar o que pode estar aí atrapalhando esse processo de desenvolvimento cognitivo, seja pela criança, ou seja pelo adolescente, ou até mesmo pelo adulto. É bem certo que toda vez que a criança ela desenha, quando o sujeito ele desenha, ali ele projeta todos os seus medos, inseguranças e angústias. No caso das crianças, muitas são as vezes que ela não consegue explicar, né, seja por medo ou por não conseguir mesmo falar o que ela está sentindo ou o que ela está vivenciando, seja no âmbito familiar ou até mesmo no âmbito escolar. Bom, certa vez eu atendi uma criança onde ela fez um desenho e aí o objetivo, a consigna foi que ela fizesse um desenho da sua família, né? Ela tinha que representar a sua família ali no papel. E aí eu consegui observar, eu pude observar que ao invés de ela desenhar a figura do pai, ela desenhou simplesmente a figura de um monstro, né? Então, a partir desse processo, a partir desse olhar, né, a partir dessa análise, a gente já começa aí a ter que investigar, né, que figura esse pai representa na vida dessa criança, né? O porquê ela desenhou ele no formato de um monstro e não no formato de um ser humano. Bom, não é muito difícil a gente perceber aí que essa dinâmica familiar ela não está funcionando, né? Não está ocorrendo de uma forma natural. Né? E no decorrer de todo o processo, depois eu descobri, eu chamei a mãe para conversar em particular, diferente daquele momento no qual a gente chama toda a família, né? Eu pude perceber, ela me falou que realmente esse pai era um pai muito agressivo, né? Ele brigava com a sua esposa, a mãe, na frente da criança, ele agredia essa mãe e por pouco não agredia essa criança. Então, simplesmente a criança ela tinha um pavor desse pai, né? E foi durante esse processo, esse procedimento que eu consegui colher essa informação aí tão importante, né? Que foi até o que eu pude observar que era a causa aí, né, principal de todo o atraso dessa criança, enfim, de toda a dificuldade que ela tinha de relacionamento, entre outras coisas. Né? O que eu não pude observar logo de primeira numa entrevista familiar, até mesmo porque esse pai estava presente. Né? Eu até senti um clima um pouco estranho, mas enfim, a gente está começando, a gente tem muito que colher ainda, então a gente fica sempre aguardando os acontecimentos. Então, através da técnica, através da análise desse desenho e depois de ter convidado a mãe para vir até o consultório e conversar com ela pessoalmente, eu pude colher essas informações aí que foram muito importantes.
Bom, então a partir daí a gente consegue perceber um pouco mais, né, e ver o quanto é importante utilizar a técnica projetiva. É claro que antes da gente aplicar essa técnica, a gente precisa fazer um estudo mais a fundo, né, para saber quais são as provas que nós vamos utilizar, quais são as técnicas que nós vamos utilizar de acordo com cada idade, né, e qual é o objetivo dessa técnica para que a gente possa aí colher o resultado que a gente tanto precisa. Bom, agora eu vou falar um pouco mais para vocês sobre como selecionar as técnicas de acordo com os vínculos, né? Eu já falei que os vínculos que nós vamos pesquisar são 3: o escolar, o familiar e o consigo mesmo. Dentro do vínculo escolar, nós temos aí a prova denominada par educativo, né? Que ela pode ser aplicado para crianças de 6 até 8 anos. Depois tem eu com meus companheiros, tá? Que a faixa etária também é a mesma, de 6 a 8 anos. E depois vem a planta da sala de aula, que a faixa etária aí já sobe mais um ano e vai de 7 até 8 anos, ok? Depois nós vamos para o vínculo familiar. Nós temos a técnica chamada planta da minha casa, que vai de 7 até 8 anos, os 4 momentos do dia, que é a partir de 6 anos de idade, e a família educativa também, que é a partir de 6 anos de idade. E para a gente avaliar o vínculo do sujeito com ele mesmo, nós temos a técnica projetiva chamada o dia do meu aniversário, que é de 6 até 8 anos de idade, minhas férias, fazendo aquilo que eu mais gosto, e o desenho em 4 episódios. Bom, o desenho em 4 episódios ele é aplicado em crianças de até 4 anos. E essas outras provas que eu falei anteriormente, elas podem ser aplicadas em crianças de 6 até 8 anos. É bem certo também que a gente pode avançar um pouco mais, né, e aplicar essas provas para crianças até 12 anos. A gente ainda consegue utilizar esse tipo de técnica projetiva. Ok? Bom, agora eu vou explicar para vocês como interpretar esses desenhos, né? Após a criança ou o sujeito reproduzir no papel os desenhos, a gente vai observar, vou citar aqui algumas coisas que a gente pode observar. É claro que no curso tem a apostila, né, digital, onde o aluno ele vai conseguir muito mais informação. Aqui é mesmo só uma prévia do que o curso oferece, né? A nível de interpretação, a gente pode interpretar a dimensão do desenho, né? O sujeito ocupou a folha toda, ele só ocupou o centro do desenho, ele ocupou mais acima, ele ocupou um pouco mais abaixo, ele utilizou mais o lado esquerdo, ele utilizou mais o lado direito. Enfim, tudo isso tem um significado, ok? Outra coisa importante também que a gente pode observar durante a aplicação da técnica é a localização dos desenhos, que foi bem isso que eu falei, né? Se está muito em cima, se está muito embaixo, mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo, enfim, tudo isso vai ter um significado. Outra coisa que é importante falar também é quando a gente dá a consigna para a criança, se ela de repente se esqueceu de desenhar ali na folha, né? Ou se ela de repente esqueceu de desenhar alguém que faz parte desse convívio familiar, né? A partir daí a gente já pode também ligar o sinal de alerta, como por exemplo, será que essa criança ela não consegue se ver inserida nessa família? Ou será que a partir do momento que ela não desenha alguma pessoa que é do seu convívio familiar, é como se ela quisesse tirar essa pessoa da família, como se ela quisesse anular essa pessoa da família, como se ela quisesse que essa pessoa não pertencesse à família. Bom, tudo isso aí são sinais, né, são dicas que a gente precisa estar atento durante aí esse processo de análise e de investigação da técnica projetiva. Uma outra dica, durante a aplicação da prova, a criança utiliza muita borracha, né? Pode apresentar aí um sinal de que ela é muito perfeccionista, ou ela não utiliza em momento algum.
é também um sinal importante, né? Tudo que é demais ou se ela deixa de usar pode nos dar aí alguma informação. O traço dela ao fazer o desenho, ela tem um traço mais fino, ela tem um traço mais grosso, o traço dela é mais fraco, o traço dela é mais forte. Como é que ela faz o desenho de toda a estrutura? O tamanho do desenho, ele é pequeno, o tamanho é muito grande, né? É bem certo a gente falar aqui um pouco que quando a criança ela faz um desenho muito pequeno, é uma criança que normalmente ela é uma criança tímida, ela não tem muitos amigos, ela é aquela criança que não gosta de aparecer, né? Ela é muito retraída, e aquela criança que já faz um desenho muito grande, ela é uma criança que ela é extrovertida, ou ela quer chamar a atenção, ou ela naquele momento está precisando de atenção. Enfim, essas são algumas dicas, algumas informações que eu posso passar aqui através desse vídeo para vocês. Uma outra dica importante também é, se o desenho for para colorir, quais são as cores que essa criança utiliza. Ela utiliza cores diferenciadas, ela utiliza só uma determinada cor, né? Quando uma criança ela tem a disponibilidade de usar todas as cores, né? Com todo o material ali, mas ela utiliza só o vermelho, né? Sinal que ela pode estar aí com algum problema emocional, né? E ela está demonstrando isso ali através do desenho e até mesmo da preferência dessa cor, né? Entre outras informações que vocês vão ter acesso aí a maiores informações mesmo durante o curso. Tá? É uma outra dica também que eu deixo aqui em relação ao ser humano, né? Quando a gente pede a criança para desenhar um ser humano e aí tem parte do corpo humano faltando, né? A gente precisa aí também ligar o alerta. Será que ela não sabe desenhar? Né? Então, quando ela estiver fazendo ali o desenho, a gente vai estar observando e pode até mesmo perguntar, para a gente aproveitar bem esse momento. Você não está esquecendo de desenhar as mãos, você não está esquecendo de desenhar os pés, porque pode ser que realmente foi um esquecimento dela, uma distração, aí até uma questão de atenção, ou de repente ela pode ter uma dificuldade aí de relacionamento, né, quando se deixa de desenhar as mãos ou os pés, né? É um indício que ela pode ter essa dificuldade de relacionamento. E aí quando ela esquece de desenhar os olhos, a boca ou os ouvidos, isso também aí pode ser uma dificuldade em ouvir, enfim, são informações que a gente precisa estar bem atentos, né? É claro que essas informações que a gente colhe, ela vai depender de todo um processo, né? A gente não pode só olhar o desenho, desenhou lá na parte superior, ela é super exigente. Ela desenhou faltando as mãos e os pés. Tá com dificuldade de relacionamento. Não é bem assim, né? São informações que a gente vai colher e a gente, no final do resultado, no final do informe, a gente vai acrescentar essas informações e, diante de todo esse processo, a gente vai analisar, né, e ver aí as informações, e normalmente é isso mesmo que acontece. A gente vai formando esse quebra-cabeça e a gente vê que realmente, quando eu apliquei aquela determinada técnica, de dizer aquele determinado instrumento, e realmente depois eu fui fazer uma visita à escola e eu descobri mais essa informação. Então realmente as coisas estão batendo, né? As coisas estão acontecendo conforme eu imagino, né? E conforme eu estou aqui analisando e estudando, ok? Bom, eu vou me despedir por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aí que faz parte do curso, né? E se vocês gostaram, se vocês querem ter acesso ao conteúdo completo do curso, né, incluindo a apostila digital, incluindo as outras videoaulas que não é assim, né, como falando, mas é uma videoaula também bem bacana, onde eu apresento alguns slides e eu falo sobre tópicos, e também anexos, perdão, gente, anexos que vocês vão precisar enquanto o dia a dia na parte clínica, né? São muitas as fichas que a gente precisa preencher, são muitas as informações que a gente precisa colher,
Então todo esse material está incluído no curso. Esse material vocês já conseguem baixar, vocês já conseguem imprimir. Isso facilita de forma que vocês não tenham que sentar ainda na frente do computador, digitar, enfim, gastar mais um tempo, e a gente bem sabe que tempo também é dinheiro. Então, a partir do momento que você ainda tem que sentar, digitar todas essas fichas, você vai estar gastando um tempo a mais aí, ou se você não sabe a formatação, você não sabe colocar tudo bem bonitinho, já está muito bem organizado, tudo direitinho. Eu utilizei uma folha timbrada, enfim. Então, está tudo muito bem organizado. São todas as fichas que vocês precisam aí para esse processo de avaliação e diagnóstico. Isso vocês conseguem baixar e imprimir. Isso vocês conseguem baixar e imprimir conforme eu falei. Ok? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no curso de avaliação e diagnóstico clínico psicopedagógico.